Então tá. É, hoje eu vim falar sobre economia de água, né? É, a gente vem vendo algumas secas por aí, sabe? E não se falou da economia de água, como economizar água, né? Sabe? Como economizar água numa lavagem de roupa, né? De lavar menos roupa de cama, sabe? Utilizar a água ali num ciclo um pouco melhor, sabe? E também o banho, né? Porque se você tá em home office, você não precisa tomar banho todo dia. Dá pra pular de dia sim, dia não, ou então de 2 dias, né? Cada 2 dias. No inverno ainda é facilitador, você não precisa realmente tomar banho todo dia, né? Se a gente tá vendo, né? Aqui na minha região ainda chove. Aqui na minha região ainda chove, sabe? E aí quando chove, chove volume de água. A gente também tem esse problema de volume chove e, né? Só que eu vejo regiões que você não consegue nem suprir ali com, né? Então, o problema hídrico, né? Ele se tornou aí um tópico nessa transição, né? Eu fico bem constrangida. Aí se fala, né? Da dessalinização da água do mar, né? Que pode ser solução. Pode. Então, aí, para sua região que de repente está rolando uma seca, porque a gente sabe que tem regiões realmente secas, né? E a gente ainda está analisando aonde vai ser seco e aonde vai estar ali transbordando, viu? Porque eu também vi várias enchentes, né? É, né? Mas eu vejo regiões secas, né? Tipo Califórnia, Europa, tem acontecido isso na Europa, sabe? E não se falou da economia de água, né? Eu falo ali dos Estados Unidos e da Europa, né? Porque eu tenho alguns conhecidos nessas regiões, né? Então eu fico preocupada, porque na verdade não se falou sobre isso, né? Eu vi que os americanos não escovam dente toda hora, é uma vez ao dia. Também na Europa não se toma banho. Mas vamos olhar para isso sim, de não precisar tomar banho realmente todo dia, viu, gente? E às vezes pular 2 dias até tomar banho, viu? Porque tá entrando aí o home office, né? E eu já lavo roupa, eu já diminuí um pouco o banho. E já lavo roupa utilizando aquele 2 em 1, sabe? Detergente com condicionador. Na verdade, minha máquina tem como parar, né? E utilizar a mesma água ali sem ter, né? A tirada. E às vezes ainda utilizo a água para limpar ali o meu. Vamos supor, minha varanda. Entendeu? Mas esse papo de economia de água, ele entrou muito assim, porque a escassez de água, né? Então eu venho aí esclarecer. Agora, aqui na minha região, né, assim, eu já tenho secas, né? Em regiões, assim, agrícolas, inclusive, sabe? Então a gente espera a chuva, né? A gente espera a chuva e a gente nunca vai sabe que depois a chuva vem. Aí chega aquele momento que a chuva vem, né? Eu já falei aqui, né, que eu tava com problema de seca numa região durante 2 anos e quando a chuva veio, transbordou e foi meio caótico, né? Aqui na minha região exatamente, né, eu também tive seca durante uns 2 anos. Agora passou, a gente não teve. Às vezes só alarme, mas devido a ter vindo as chuvas mais torrenciais, né? Essas enchentes, aí acaba, né? Ali cobrindo o reservatório. Mas eu tenho uma região que já vive de poço, de aquífero. E eu questionava e tudo, falava que era calor e tudo, não sei o quê, que não fazia muito frio e tudo, lá, lá, lá. E realmente a água ali, sabe? Então eu não sei que região é o que, sabe? Já não sei que região é o que, sabe? E o setor agrícola, de reflorestamento, né? Porque a agricultura ela consome muito água. E a agricultura significa comida. Então eu venho aqui, né? Porque agora já começa a vir uns novos também
modelos de irrigação por gota, entendeu? Dependendo da região, né? Então a Espanha estava ali com as oliveiras com problema, aqui o setor do café em Minas Gerais também tava, sabe? Então, assim, vai vir a chuva até criar cisternas, vamos supor, eu acho que é cisterna o nome, de você colocar ali, né, alguma coisa que você tenha aquela estoque de água, você consiga conservar ou então coletar água de chuva para uma situação posterior, sabe? Vamos supor, porque não chove. Aí choveu, choveu mais do que devia. Então eu guardo a água assim, sabe? Isso tudo é porque a gente utiliza a água do rio, né? Água do rio, né? Então você se chove mais, porque chove, e de repente chove mais, sabe? A gente tá com esse problema hídrico hoje em dia, né? Então já vem essa dessalinização da água do mar, né? Porque, por exemplo, ali na Califórnia pegou fogo e é por causa da seca, né? E aqui no Brasil acontece também, né? Mas aí eu viro na Califórnia, né? Vai vir e fala, pô, eu vou gastar água, eu vou pôr um retardante que polui o ar, eu acho retardante, ele não é muito bom. Mas eu não vi. Aí, será que não daria, tipo, uma água dessalinizada? Até a própria água do mar, nesse sentido, para apagar fogo? Porque a Califórnia ela é um problema, né? Ela porque tem esses, né? A Califórnia e a própria Austrália. Então, na época que eu comecei a ver essas queimadas ali na Califórnia, eu falei, gente, né? E aí era retardante, né? E será que não tem aí como pegar a própria água do mar, que é subutilizada, né? Você ter ser subutilizada e você ter aquele refresco. E vamos supor numa irrigação. Eu nunca fiz esse teste, vamos supor, de irrigar a flor, a planta, com água salgada que, tipo, é um outro laboratório, né? Sei que os americanos também estão trabalhando ali, sabe? De repente, uma pesquisa nesse sentido, para apagar fogo, talvez funcione, né? Tem que ser rápido, né? Esses métodos, né? Porque eu vi pegando fogo, gente, era beira-mar? Não, era uma costinha assim, sabe? Sabe? Ali foi em Orange, era, sabe? Orange County, uma coisa assim, pegou fogo aí a última temporada, né? E as pessoas ali meio desesperadas, né? Sabe? Então, eu tava aí tentando me relocalizar, né? De me mudar e tudo, não sei o quê, mas ficou difícil com esse babado climático, porque você nunca sabe aonde vai dar seca. E aqui é uma região que chove, né? Porque é mais tropical, né? Mas eu vou continuar trabalhando com economia de água. Eu vou. Porque minha cidade ela é populosa, né? Ela é. Então eu viro e falo, as pessoas nunca pensaram nisso antes, né? Aí eu viro e falo que eu nunca tive aí num país colonial, né? Eu não. E que a República, né, assim, me deixou meio constrangida também, né? Porque a gente tem que trabalhar com os problemas atuais, né? Eu falo, gente, que bagunça. No entanto, né, ali atrás não se tomava tanto banho, assim. Então, esse papo da industrialização, né? Aí se fala do crescimento demográfico, e aí jogam ali nos países ricos, mas se tem muita gente também, eu não tenho recurso natural devido a ter muita gente, porque estavam falando aí que o planeta atingiu 8 bilhões de pessoas, né? Eu acho que é um pouco de inconsciência, né? Porque recursos, né, naturais. Então, e a água né? Um recurso natural, sabe? Então você sabe, né? Eu já venho falando aí que eu tenho trabalhado aí com gestão ambiental, né? E, e tudo, né? Aí até chegaram a falar que iam investir em infraestrutura, né? E toda a distribuição, a rede de distribuição de água. Então aí foi os Estados Unidos que falou de investir em infraestrutura e tem a própria dessalinização da água do mar que vem começando a acontecer, sabe, gente? E aí tem que investir em infraestrutura. A gente tem problema aqui
no Brasil, mas a gente tá com problema nos Estados Unidos de hidrelétrica, né? Eu vi muito Rio Seco. Depois veio o Yosemite, né? Que foi, olha, gente, eu ouvi dizer que ia acontecer alguma coisa em Yosemite porque tinha um Plutão ali, né? Tem um vulcão ali em Yosemite. E foi uma enchente, o povo reclamou. Gente, assim, a enchente foi melhor, viu? Ah, tudo bem, turismo. A enchente foi melhor em Yosemite. E que foi aquela coisa da água ali, né? Mas eu vi rios secos, né? Então, aí tem a dessalinização do mar e até como, né, essa, né? Porque você simplesmente pode retirar a água do mar. Se fala do nível do mar. Você retira a água do mar e coloca lá no seu, sabe? Fariguarde, sabe? Deu o sinal, você vai direto ali, pá. E aí, daí do seu fire guard você vai, entendeu? Eu tenho como ir pra praia, simplesmente tirar água, entendeu? Tchu, 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 tchu. E como eu vou carregar essa água? Viu uma mangueira? Viu uma mangueira? Eu já falei desse filme Brasil que era uma mangueira assim, sabe? Ah, porque eu tenho como carregar uma mangueira. Então, assim, porque eu nunca carreguei uma mangueira pra apagar fogo, né? Mas você vê que essas coisas aí, né, de inovação, né, eu tô fazendo meu trabalho, né, um dos motivos que eu tô fazendo meu trabalho é que falou que vai vir muita inovação num sentido. Então, esses dias passou um helicóptero aqui, né, e em alguns casos o helicóptero não tem um tamanho. Então, eu vou lá com água, sabe? Caminhão, água, carrego a água ali, pá, sabe? De helicóptero. Às vezes eu já vi, né, na própria Califórnia, esses Fireguard trabalhando assim, sabe? E pode ser, talvez, a água do mar. Ah, porque eu não tenho água no rio e tudo não sei o quê. Não é água, é retardante. Mas eu simplesmente vou lá e, sabe? Porque eu não sei se foi na Califórnia mesmo que tá começando a subir o nível do mar. Entendeu? Então, porque subiu o nível do mar, eu não sei o que fazer. Simplesmente vai lá, tira a água do mar e usa aí nessa coisa que tá acontecendo aí. Que aí, será que eu posso tirar a água do mar? Pode, né? Se o nível do mar era antes menor, eu acho que não vai ter problema tirar essa água aqui. Entendeu? No caso da Califórnia. E ali também aconteceu alguma coisa assim, ali em Biarritz, né? Em Biarritz, e ali próximo da Espanha, né? Que inclusive a Espanha estava tendo problema, né? Das oliveiras, né? E também, né? Se é Biarritz, né? E se é ali na Espanha, é uma costa, dá para você fazer isso também. Ouvi dizer que ia acontecer alguma coisa em Portugal, não sei se vai acontecer ou se aconteceu. Então você pode também, né? Às vezes vai direto, né? Se fosse uma região próxima, né? Não sei, né? Se dá, né? Assim, né? Que ainda se você não precisar se retirar, é menos trabalho ainda, né? Assim. Mas tem esses caminhões pipas, né? Tem esses caminhões pipas, né? Que você vai com o caminhão pipa de água salgada, vai direto assim. Aí, ó, eu resolvi na logística da coisa, né? Caminhão pipa. É caminhão pipa o nome? Aquele que é assim, um tamborzinho de água. Pra essas queimadas que vieram a começar a acontecer, né? E utilizando água salgada. A dessalinização da água do mar é para essas secas, né? E a economia, as secas de rio, né? As secas de rio, né? Agora, né? Porque agora a economia de água, né, gente? Sabe? A economia de água. Então eu tô fazendo meu trabalho aí, sabe? Já que vem essas ideias, porque de caminhão-pipa, o caminhão-pipa acabou de passar na minha cabeça, hein? A mangueira, eu já tinha pensado na mangueira. Eu pensei na mangueira por causa de Marte. Olha a viagem. Imagina levar uma super mangueira, né? Sabe? Mas a mangueira pode servir, sim, porque o helicóptero não é tão alto, não, entendeu? E você pode ter um auxiliar ali, caminhão-pipa. Eu posso estar achando surreal, esse papo de surrealidade, né? E minimalismo, porque realidade aumentada, sabe? Olha, né?
Mas chega a ser surreal você ir lá com um caminhão-pipa de água salgada com uma mangueira. Mas você vê que caminhão-pipa, esse caminhão tamborzinho que eu acho que é pipa, com água salgada é coisa nova ali pra apagar fogo, né? Ah, porque se vem ficar sendo recorrente, eu vejo pessoas vindo aí no Brasil tentando ajudar, entendeu? Então eu viro e falo, eu vou dar aí essas dicas que eu posso achar, né? Que eu ouvi dizer, né, que ia se tornar ali meio normal o jornalismo independente nos Estados Unidos, eu passei a conseguir ver alguma coisa ali americana que eu não no canal ali que eu não via. Não. Então, de repente, quem pega essa ideia aí acha meio a ideia surreal ou extraordinária, né? Mas a gente começa a enfrentar uns problemas climáticos que eu estava estudando isso, já falei ali, eu estava estudando isso tudo um pouco antes disso tudo começar a acontecer, porque eu simplesmente era ambientalista. E de repente veio a pandemia e foi aí que começou a acelerar ainda pior. Eu falei, gente, isso daqui tá começando a ficar fora de controle. Então, você vê que às vezes são soluções ainda minha, tem uma colega minha aí também desses canais, e ela falou pra gente se sentir mais leve. E eu ouvi ele falar às vezes, a gente ficou meio assustado, mas calma, down, sabe? De repente, com pequenas coisas a gente vai transformando aí, sabe? Não é aquela coisa tão é, desesperadora, né? Quando a chuva cai aqui, né? Quando a chuva cai aqui na minha região, né? Eu já começo ainda falei, né? Ó, eu vou mostrar aqui, o celular aqui, né? Eu estudei esse papo ecológico e a minha professora ela falou alguma coisa sobre essas coisinhas que você bota na parede e fica calculando ali o clima, né? E o aplicativo de previsão do tempo ele se tornou imprescindível. Na minha região cai muito raio e ele calcula. Ele calcula. Então eu já falei sobre isso no outro post, né? A queda d'água, o volume de água, entendeu? O raio, o vento e tudo, não sei o quê. Então, aplicativos de previsão do tempo, sabe? Que você vai ter um cálculo melhor. Então, assim, esse papo de realidade aumentada, ele funciona porque conforme você pesquisa, né, você tem uma visão um pouco mais acurada da coisa, né? Você tem uma coisa mais assim, você realmente tem uma definição. Eu chamo isso de high definition, né? High definition. Você tem uma definição maior, né? De algumas coisas, né? No começo, a princípio, eu fiquei assustada. Hoje em dia, você tem. Aí você acaba tendo mais controle. Entendeu? Então, essa ideia aí do carro-pipa, mangueira, água de sol para apagar fogo pode funcionar, mas ali pode funcionar para queimada. A gente vem vendo, eu vi na Europa. Eu vi na Europa, mas teve alguma outra região, eu vi até mesmo ali na Grécia. E na Grécia, eu acho que já passou por aqui também, que uma pessoa ambientalista lá, ela estava usando, começando a utilizar, tipo essas cisternas, esses fontes, assim, as coisas do muito passado ali da Grécia, para reter a água, por causa do calor e do vapor e dela evaporar. Entendeu? Então, e isso na Grécia, que teve fogo também na Grécia. Então, esses países europeus, eles têm que ficar atentos com isso também, né? Aconteceu isso até no Canadá. É que eu não sei se o Canadá tem. Imagina, gente, falam que o Canadá é frio. Pegou fogo sim. E eu não sei se tem costa, né? Eu acho que daí já não é tão perto, né? Porque a Califórnia a gente sabe que é próximo da costa. E Biarritz ali com a região da Espanha também. Então não é em qualquer lugar que a gente vai poder fazer isso. Se for uma região mais interiorana, você sabe que não. Mas na região mais costeira, sim, né? E a economia de água para a população, né? Eu tava querendo dizer aí, sabe, aquele papo de para a população colaborar, né? Porque as mídias, né? Eu tenho feito meu trabalho aí, sabe? Para que
Porque as mídias, elas vêm pontuando isso. Gente, olha direito, sabe? O olha direito, sabe? As mídias já vêm, assim, há algum tempo falando sobre... e eu tô tentando vir com algumas soluções. Então, a economia de água, ela é importante. Porque aqui na minha região, assim, ali nos cafezais, né? E aí, cheguei lá no Rio Grande do Sul, também teve chuva, mas também teve uma seca, acho que também teve fogo. Então, você vê que eu teria que economizar água, sabe? E como economizar água? A lavagem de roupa você economiza. Na época que teve seca aqui, a gente não lavava carro. Não, demorava uns 2 meses para lavar carro e parecia, nossa, quase crime. E o banho também, viu? O banho também, entendeu? Né? Aí eu já vi aqueles chuveiros mais assim, o meu chuveiro é pequenininho também, ele já veio aí chuveiro maior, eu coloquei chuveiro maior e pedi para tirar, que o volume de água que caía do chuveiro transbordava até no ralo, assim, sabe, de encher, assim, falando, não, é muito volume de água pro meu banheiro, sabe? Então, eu não preciso desses chuveiros muito mais assim, né? É, é. Então, aí eu não sei aonde a seca exatamente, mas aqui na minha região é mais centro-oeste, sudeste, ainda que o sudeste chove, mas centro-oeste, a região sul, sabe? Né? A região sul um pouco afetada com seca. Aqui também dá, assim, em Minas Gerais, mas São Paulo também acontece também, sabe? Então, economia de água, sim, né? Economia de água, sim, né? E me parece que economia de água em todo lugar, viu? Então, as pessoas aí apareceram com essas secas, de novo, apareceu com problema lá. Olha a seca aqui, gente, olha a seca ali, sabe? Olha a seca colar, né? Porque a gente realmente não sabe, né? Mas não se falou da economia de água, né? Ah, porque não lava carro quando dá seca. Não. Eu acho que se tornou meio frequente, viu? Você já pode ir começar a economizar água, né? E então, se sua máquina, vamos supor, se sua máquina de lavar roupa, porque você passa ali o sabão em pó, né? E depois joga água. E aí você vai e passa o amaciante, né? Então, se sua máquina você pode lavar com sabão em pó. E se você não consegue para. Ah, porque eu paro a minha máquina e com a mesma água do sabão em pó eu boto o amaciante. Que já lavou. Então depois eu amacio, né? E eu uso a mesma água, né? E tento economizar água. Eu tenho uma economia de água. Só que eu estendi o tempo de lavagem. Eu deixo a roupa um pouco mais sujinha, entendeu? Então, como eu fico aí em casa, eu uso um pouco uniforme em casa, sabe? A gente fala meio aquele papo meio sujinho, né? E roupa de cama que eu trocava com uma frequência maior, sabe? Aqui eu troco menos, sabe? Lençol, fronha, eu troco menos. Eu deixo mais tempo, né, sujo. A gente não tem muito costume, vai falar, pô, a gata é meio sujinha aí, né? Troca, né? O que era uma vez por semana, não. Se era uma vez por semana, se tornou um mês, dois, sabe? Se foi, eu nunca sei, se eu nunca soube se. Ah, porque agora eu já perdi as contas, sabe? Se era de 15 em 15 dias, se era uma vez por semana, 15 em 15 dias. Virou um mês que agora é dois, sabe? Entendeu? E também banho dia sim, dia não, a cada 2 dias. Na minha região tem chovido. Depois daquela seca ali atrás, tem chovido, né? E aí quando vem a água, você tá no problema, né? Mas vira e mexe, eles são alarminhos aí que a água vem, sabe? Mas eu já vi regiões. Então, deu aqui em 2014, aí depois foi lá para a região ali. 2014 foi aqui na minha região, aí 2020, 19 e 20 foi numa outra região, aí 2022 foi numa outra região, sabe? Então é bom já ficar ali no meio equilíbrio, sabe? Porque sem água
Isso porque na minha região chove, né? Mas eu morei na Europa, eu não vi chuvas muito torrenciais, como eu vejo aqui depois. Passou a ter, passou a ter, passou a ter. E passou a ter, né? E passou a ter. Aí eu passei a ver, vi na Alemanha, cheguei a ver na França chuvas torrenciais. Eu vi na França, quando eu comecei a ver nas escadarias e chuva com granizo. Na Alemanha eu vi num rio, assim. E eu tinha visto, não foi no Rio, eu vi numa cidade da França e vi numa cidade da Alemanha, que até acho que destruiu algumas casas. E ao mesmo tempo chegou lá e vi rios, que depende da região, né? Porém, esse é papo de economia de água, porque já lá na Califórnia, realmente eu vi rios secos, né? Então você vê que é bom, principalmente se você sabe que sua região, assim, ela já é mais seca, tipo Cerrado, né? Tipo Cerrado. Aí deu aquilo no Pantanal, que é meio alagado. A seca do Pantanal é meio alagado. Isso porque o Pantanal é meio alagado, entendeu? Então, e eu acho que rolou alguma coisa ali no Cerrado. Então você vê que economia de água, né? Porque você percebe? Então tá aí, gente. Economizar água sim, sabe? Um pouco sim, sabe? Então a economia aí de água tá no pacote aí, sabe? Eu lembro que quando eu tava ali começando a estudar, era 2017, eu vi alguma coisa do SOS Mata Atlântica e que ia ter um fórum mundial da água, acho que até no Brasil. E era 2017. E esses problemas climáticos, eles começaram a ocorrer com uma frequência maior desde 2019 ali, sabe? A princípio me assustou, né? Agora eu já meio que acostumei. Então eu tava falando de surrealidade, minimalismo, né? Porque fala aí da realidade aumentada. E essa surrealidade e o minimalismo dos problemas, né? Porque aí a gente pelo menos organiza aí, fica mais seguro, né? Mas eu falei do aplicativo, né? O aplicativo, né? Porque a gente sempre fica na espera da chuva, né? É. Então, aqui na minha região, desde 2019, teve a seca, mas o que aconteceu? A temperatura caiu. A temperatura caiu, esfriou e com isso chove, né? Não evapora tanto a água. E, entendeu? Então eu vi também, né? Sabe? E quando a gente vê esses rios secos, né? Quando a gente vê esses rios secos, a gente fala que não pode ficar assim, né? Não, não, né? Entendeu? Então, essa responsabilidade do cidadão diante as coisas, né? Sabe? É, de você conseguir enxergar e ver o que tá acontecendo, sabe? Eu costumo dizer que a brincadeira acabou, né? Porque se continua assim, né? Então, se continua assim, gente, né? Ainda que deu uma acalmada aí, sabe? Porque eu tava começando a achar que era histeria. Mas esse ano mesmo que passou, eu tava super animada ali com a França e foi justo quando vieram algumas coisas climáticas, inclusive com chuvas maiores, né? Aí eu tava vendo as regiões, aí deu chuvas ali, depois deu seca naquele rio Loire, sabe? Falou, era uma região ali que eu tava investigando e até Biarritz eu tava também dando uma olhada, se eu fosse me relocar. E você vira e fala, bom, aí eu já não sei, né? Porque, sabe? É, Mas mesmo assim, ainda, então é assim, né? De água do mar para pagar fogo, com caminhão-pipa que a gente não tem. O caminhão-pipa ele não custa tão caro para fazer um investimento numa região costeira, né? Porque você fala de infraestrutura, né? Que uma hidrelétrica, uma dessalinização do mar, sabe? Ela pode ser um pouco mais assim cara do que o próprio caminhão-pipa para pagar, né? É, sabe? Entendeu? Então são pequenas coisas aí, sabe? Ainda minha professora, né? Uma professora, quando eu comecei a estudar, ele falou sobre o ciclo da vida, né? E é um pouco isso. E aí a gente. A água do mar, ela também é meio subutilizada, né? A água do mar, também é subutilizada. Ela só é utilizada para transporte, né?
E é um recurso que a gente tem abundante, né? É, também, se você for analisar, se vai tanto nessa corrida de recursos naturais, né? O Papo de Eu tá fazendo meu trabalho, né? Porque a água do mar ela é subutilizada, ela não serve, eu diria que ela não serviria para nada a não ser você ir no transporte, chegar, né? Então eu começo a questionar, né? Isso, né? O que fazer com a água do mar, né? Eu pego peixe, eu pesco a lulo, camarão, sabe? Mas a água do mar ela é subutilizada, né? E é um recurso abundante, né? Ah, porque foi o carvão, ah, porque foi ali é, a madeira, né? Ah, porque foi ali o ferro, né? Ah, porque é a própria agricultura ali com a água e tudo, não sei o quê. Mas você vê que é montanha, frio, gelo e tudo, e a própria água ali, sabe, do mar, ela é meio subutilizada, né? Então, a dessalinização da água do mar, mas aí tem que investir em infraestrutura. Eu andei vendo, é uma grande infraestrutura. Mas isso para beber, né? A hidrelétrica seria para gerar energia limpa, né? A hidrelétrica, se você, né, consegue ali, né? É. E aí esses engenheiros conseguiriam fazer isso até com a água do mar, né? As ondas, sabe? As ondas, né? Alguma coisa ali, né? Em lugares daí, já que eu tenho ondas maiores, né? Entendeu? Então, eu tô fazendo esse trabalho que parece surreal de, nossa, que ideias mirabolantes. E agora hidrelétrica com mar? Como é que eu vou fazer hidrelétrica com mar, sabe? Hidrelétrica com mar, ondas grandes. Faz sentido, sabe? Eu tava brincando aí, né, desse papo do YouTube, né? E eu tava pegando tubos, né? Faria sentido você ter uma onda maior para você conseguir gerar energia. Aí você fala, não, não, nunca existiu. Eu tô fazendo aí porque de repente eu tô dando ideias, né? Isso para gerar energia, né? Aonde eu não sei. Agora, né? Porque a hidrelétrica é para gerar energia. A dessalinização da água do mar é para você ter na agricultura, né? Para você utilizar como banho, água, comida, bebida, né? Assim, entendeu? E economizar água, né? Nessas lavagens de roupa, lavagem de carro, sabe? Aí um dia eu vi um menino lavando um tapete, jogando um montão de água, o pessoal, nossa, quanta água para lavar um tapete, né? Sabe? Então a gente carrega aí, sabe? Algumas coisas do nosso passado que vira e fala, vamos lá e tudo, não sei o quê, mas que já não tá funcionando mais. Eu tava vendo a construção lá que o cara construiu, vamos supor, Brasília ou até mesmo Austrália, em 1950, e aquela funcionalidade de 1950 já não é a mais ecológica ou a mais futurista ali. Ainda é. Eu achei ainda que é uma boa cidade, viu? Mas você vê que as tendências são outras, né? Então, sabe? É, que são novas tendências, novas ideias, né? E eu tô falando aí sobre muitas coisas. A hidrelétrica poderia ser feita no mar. Porque a gente tem hidrelétrica aqui no Brasil por causa disso que o problema não é energia, e eu tenho ali Niágara, o Niágara, né? E o Niágara, eu não sei a evasão do Niágara, né? Sabe? E eu viro e falo, por que não foi pensado nisso antes de copiar lá o Niágara, né? E eu vi algumas coisas, isso tudo lá, inclusive essas coisas aí de Brasília, o tapete lá nos Estados Unidos, querendo saber qual que é o modelão. É o Niágara aí, ó. Copia lá a hidrelétrica, mas aí é investimento, né? A dessalinização ali da Califórnia, eu acho que tá começando, né? E esses caminhões pipas com mangueira aí, de repente dá para funcionar aí nessas regiões mais costeiras para apagar fogo de queimada que se acontece, tá bom? Então fica aí mais uma dica de economia de água assim, sabe? Sabe?
Essas secas, elas começaram a acontecer agora, né? Mas se fica com muita frequência também, daí é bom a gente já passando um alarme aí, sabe? Toma menos banho, sabe? Lava menos roupa, sabe? Esse papo de. Ah, porque roupa, né? Principalmente se você tem família, daí você lava toda semana, viu? É, eu lavo aí, sabe? E quando junta, eu sozinha aqui, quando junta um bolão, sabe? Que você não para de lavar roupa. E quando junta, né? Porque eu já lavo menos roupa. Então eu lavo junta e fica aquele bolo, e já tem que lavar. E família, é muita roupa que lava. Muita roupa que lava. E até o banho, sabe? Então o papo de você lavar utilizando a mesma água, pelo menos, já facilita. Ah, porque eu coloquei lá o sabão, aí eu tirei a água e coloquei outro pra colocar o amaciante. Não, uso os dois. E ainda, em Portugal eu vi esse 2 em 1. Em Portugal eu vi. Uma cápsula só, uma lavagem só. E nem fica passando água, não, de enxágue, sabe? Só torce, tchau, tchau. Não precisa enxaguar, né? Que tem isso, né? O amaciante, né? Porque você vai na máquina, a máquina lava e depois, sabe? Enxágue, não. Esquece o enxágue, entendeu? Vai no 2 em 1, esquece o enxágue, entendeu? Vê lá nessa programa ali, sabe? Entendeu? Então tá aí, economia de água é outra dica que eu dou aí pra população aí. Se você vê meu jornal aí, sabe? Mais uma dica, economia de água.